Olá, eu sou a Gabi Oikawa e eu convido você a participar junto comigo, a embarcar nesse universo da maternidade. E aqui no Entre Mães você vai receber dicas e nós vamos juntos experimentar novas tendências para os nossos filhos e também para nós, mamães. Vem junto comigo! Os cuidados com os dentinhos do seu filho, eles precisam começar até mesmo antes deles romperem. Por isso, a doutora Valéria Ferro, dentista, vai dar algumas orientações preciosas. A mamãe deve ficar atenta com a higienização oral do bebê quando começar a romper os primeiros dentinhos. E com 6 meses e meio, começa a nascer os primeiros dentinhos. Aí tem que ter um cuidado mais exacerbado, porque quando está com a amamentação materna só, não tem tanto problema. Mas quando começa a tomar as sopinhas, essas coisas todas, já tem que ter uma verificação maior em relação a esses cuidados, né? E a boca, a linguinha, essa coisa toda, retém muita bactériazinha, né? Se tomou sopinha, se tomou suquinho, essas coisas, é bom higienizar. Né? Sempre é bom higienizar, desde pequenininho. E tem os métodos, né, que tem, até em farmácias tem, em drogarias mesmo, hoje em dia, né, os produtos odontológicos estão bem evoluídos para poder facilitar a higienização de bebê e até do adulto mesmo, né? O ideal é cuidar dos dentinhos da criança desde cedo e a visita ao dentista também. Olha só, 2 anos e meio se a mãe for uma mãe zelosa. Estou sendo clara porque eu trabalhei muitos anos com odontopediatria, foram 19 anos no hospital pediátrico, entendeu? E tem criança que tem cárie de mamadeira. Cárie de mamadeira, porque dá madeira noturna, entendeu? Com 1 ano, com 1 ano e meio, às vezes tem criança com 6 anos que toma mamadeira de noite, toma chocolate à noite, até na mamadeira. Então isso aí tem que ser avaliado de acordo com a orientação e com o cuidado que a mãe está tendo com essa criança. Isso vai variar de acordo com isso. Porque infelizmente a gente atende criança com 1 ano, cheia já com cárie, com dente, criança com 6 anos, porque o primeiro molarzinho permanente, ele nasce aos 6 anos e meio. Entendeu? Nasce aos 6 anos e meio. E ele não precisa cair dentinho nenhum para nascer esse dente. Então a maioria das mães acham que aquele dente é de leite e não cuida. Não cuida. O fio dental também já pode ser usado pela criança quando ela tiver os dentes permanentes. Mas a higienização oral deve ser feita após cada refeição, principalmente antes de dormir. Porque na maioria das vezes, a dentição de leite por si, elas são, na maioria das vezes, fácil de higienizar só com a escovação. Mas quando começa a nascer os permanentes, mesmo esses molares, se ele estiver muito próximo do segundo molarzinho descido, é necessário que a mãe, fique de olho. Porque pode dar um acúmulo de alimentozinho ali, a mãe não vê, a criança só escova assim, e aí pode dar cárie ali na mesial na mesial do molar e na distal do segundo molarzinho de leite. Então tem que observar. Eu acho que a mãe é fundamental, ou quem cuida da criança, é fundamental ter esse tipo de orientação para estar observando. E a higienização bucal toda vez depois de cada refeição e antes de dormir? Antes de dormir, principalmente. É porque quando a gente vai dormir, nós entramos em repouso, né? E é um longo tempo que você fica ali em repouso. Você ficando em repouso, a bactéria tem uma ação maior para agir na cavidade oral. Quando você está... Não que ela não age quando você está de pé, entendeu? Mas você está falando, você está salivando, você está engolindo. Então elas ficam desorganizadas. Para ela atuar durante o dia é mais complicado, mas à noite não tem jeito.
Até porque esse período grande que a gente dorme de 8 horas, né, no mínimo 8 horas, que deveria ser também, que quase ninguém faz isso, mas realmente isso aí é uma coisa que tem que ser bem considerada, a escovação antes de dormir. Agora, isso não tira a necessidade que se tem de fazer a higiene oral após as refeições. E principalmente para a criança, porque a criança acaba dormindo muito mais. Muito mais, exatamente. A criança, ela dorme muito mais e acaba assim, se ela comeu fora de horário, comeu biscoito, não pode dar nada para a criança depois de um certo horário durante a noite. Por que que durante a noite o bebê não tem problema? Porque está tomando leite materno, entendeu? Não tem nada ali que vai dar problema. Por isso que é importante também o leite materno, né? A importância do leite materno é assim fundamental para tudo, até para a odontogênese dos dentes, para tudo. A pega correta na hora da amamentação também auxilia o bom desenvolvimento da dentição da criança. Porque no leite materno, ali tem tudo que a criança necessita, né, para ela ter um bom desenvolvimento de toda a odontogênese dela. Eu estou falando da parte odontológica, mas isso no geral funciona para todo o corpo da criança, né? Para os ossos, para tudo, para tudo. O leite materno é fundamental. Mas como às vezes a gente também tem problemas assim, de criação, problema socioeconômico que as mães têm, às vezes ela não tem problema na amamentação. E isso faz com que as crianças cedo já estão usando produtos industrializados. Também tem que ser verificado, né? Sempre com orientação médica, esses produtos industrializados, nunca deixar de levar no pediatra. Enfim, essas coisas é muito importante. Agora, o leite materno é fundamental. Fundamental. O ideal seria que a criança ficasse um bom tempo assim com leite materno. Só depois de uma certa idade que o pediatra orienta, de começar as alimentações mais pesadinhas. Se a criança ficar amamentando durante muito tempo essa pega incorreta, pode dar problema? Pode dar problema. Porque se a criança faz Porque o que acontece? A criança pequena, os ossos dela, ela está formando ainda. Não está com os ossos todo formado. Então, nesse desenvolvimento, né, que para geralmente aos 18 anos, 17, dependendo da alimentação também, porque hoje está tudo assim, enfim. Mas é importantíssimo esse posicionamento na amamentação, porque realmente o mau posicionamento na amamentação pode ocasionar uma deformidade de palato, de boca mesmo, e até mesmo de posicionamento dentário. Tem criança que às vezes tem mau posicionamento dentário devido a uma amamentação assim, deficiente, de qualquer jeito. E aí, curtiu? Boas dicas, hein? Bom, agora a gente vai à demonstração de como fazer uma boa higiene oral. Claro, para garantir a saúde bucal do seu filhinho. Então, o primeiro princípio básico da escovação, é bom que isso se habitue desde criança, é estabelecer uma ordem de sequência de onde vai começar essa escovação e de onde vai terminar. Por que é importante isso? Porque você estabelecendo para você uma ordem de sequência e continuar ela para o resto da tua vida, você vai criar o hábito com essa ordem de sequência. Isso vai fazer com que você escove todas as partes do dente. Então esse é o primeiro princípio básico da escovação. O segundo é a técnica. A técnica você tem que, além de remover placa bacteriana dos dentes, você tem que remover placa bacteriana também da gengiva. Principalmente na parte do tecido duro. Que às vezes a gente pensa que não retém bactéria na parte de cima, mas se você acordar de manhã, até o cálcio da saliva que é liberado, ele fica lá em cima, na gengiva. Então é importante que a gente comece a escovação, aqui seria melhor ali, lá em cima na gengiva, lá em cima mesmo. Aqui não parece não, gente, porque o jacaré ele é um pouquinho limitadinho, mas se você puxasse aqui, você vê que tem um espaço ali, que é importante você começar essa escovação lá de cima, com uma escova mais ou menos numa angulagem de 45 graus, fazendo aonde tem gengiva, sempre movimento vibratório, varrendo para baixo. Isso você vai dentro daquela ordem de sequência, que é o primeiro princípio básico, vai até lá atrás, né? Aí depois você vai pela parte de trás toda, isso aí vai depender da ordem de sequência. Até lá atrás toda, a parte de cima. Uma coisa que é interessante, que eu também passo muito para as crianças e para adulto também, é essas regiões de cima da parte que chama oclusal e dessas partes da frente aqui, que é bom escovar bem. Nessas regiões pode ser feito o famoso movimento de vai e vem.
entendeu? E na parte da frente, de canino a canino, o ideal é que se faça isso, ó. Tem que abaixar a cabecinha no lavatório, que senão vai sujar o espelhinho todo, a mamãe vai brigar. Ou então o adulto vai ter que limpar. Então, olha só, gente, a técnica eu vou falar rápido. A partir do momento da ordem de sequência, a forma que você vai segurar o fio dental não importa. Eu seguro com o dedo indicador e com o do meio. Dentro daquela ordem de sequência, você vai lá atrás, no último dentinho, você vai abraçar, eu não sei se vai dar para pegar, você vai abraçar o dentinho o máximo que você puder, não força muito. Você apoia o fio dental lá atrás, no último dente. Olha, gente, eu tenho os 4 sios e eu consigo fazer isso. Então, é possível. Você vai lá no último dentinho, você faz um movimento de vai e vem, puxando devagarzinho para cima. Quando você puxar, gente, vocês vão olhar que vai sair uma massinha branca. Toda vez que você fizer isso, vai sair essa massinha branca. Essa massinha branca nada mais é do que placa bacteriana. Se ela ficar ali, ela vai dar problema. Agora, o importante é que lá atrás só tem um dente. Entendeu? Então você só vai passar o fiozinho dental uma vez. Você abraçou o dentinho, puxou, limpou ou trocou um pedaço do fio dental, você vai introduzir de novo. Aqui que é interessante, gente. Às vezes é meio chato a gente fazer isso. Mas no início a gente vai ter um pouco de dificuldade. Mas eu não levo nem 4 minutos para fazer isso. Eu faço rápido, porque eu uso um algodão e tchic, entendeu? Então vamos lá. Você passou o fio dental. O importante aqui nessa coisa, ó. Nesse espaçozinho aqui, ó, você abraça o dentinho o máximo que você puder, faz um movimento de vai bem nesse dentinho de trás, gente. Dentro desse dentinho aqui. Você vai colocar o fio dental, você vai abraçar o dentinho o máximo que você puder, vai puxar e limpou, tirou. Limpou. Não pode? Ó, vou falar uma coisa interessante. Não pode fazer isso, ó. Você passou nesse dente aqui, você vai fazer um movimento, vai e vem, vai puxando. Limpou o fio dental, você vai introduzir o fio dental aqui de novo, nessa face aqui desse dente. Você vai fazer um movimento, vai e vem, vai vir puxando. Limpou o fio dental, tirou. Gente, olha só, isso aqui em todos os espaços. Enfim, você vai passar o fio dental na face interna, na face externa do dente e na face interna do outro dente. Mas sempre tirando o fio dental e limpando o fio dental ou trocando um pedaço do fio dental. Porque se você ficar fazendo esse movimento assim, igual todo mundo faz, você vai estar jogando placa bacteriana para lá e para cá e não vai remover. Tudo bem? Dentro daquela ordem de sequência.